duas passagens, a primeira e a segunda, com o retrospecto, focando aqui em aproveitamento praticamente idênticos, 50,5% na primeira passagem, é verdade, essa amostragem conta com o Paulistão, a segunda com 50%. Quem está chegando aqui para conversar com a gente é o Eduardo Afonso, que conhece tudo sobre o Clube do Morumbi. É verdade, não é, talvez. O Rogério conhece muito de São Paulo, ele estava fora, mas ele tem muitos amigos lá dentro, ele sabia, tinha uma noção, não é um cara que dá para falar assim, cheguei no São Paulo não sabendo de nada. Imaginava uma coisa completamente diferente. Não, ele tinha noção de dificuldades financeiras, de montagem de elenco, de austeridade por parte da diretoria em determinadas contratações. Isso não é novidade. Talvez dentro do São Paulo, novamente, ele tenha conhecido detalhes que agravam mais essa situação e que nós não temos, que a diretoria não divulga. Mas não é uma situação totalmente nova. Ele não foi, digamos assim, ludibriado. Tipo, vem aqui que temos um projeto, tal, e aí chegou lá, era completamente diferente. Não é bem assim, não foi assim que foi feito a contratação dele. Mas ele deu várias declarações em apenas 12 jogos, vocês conseguiram resumir bem aí, declarações polêmicas. Eu acho que só aquelas em que ele falou da situação financeira do clube não caíram muito bem. E aí existe uma explicação, né? O São Paulo está tentando vender seu peixe, patrocínio, venda para torcedor, sócio-torcedor. Coletivas do Rogério são tensas mesmo, viu? Quando vem um cara do tamanho do Rogério e fala assim, não esperem nada nesse final do ano e nem nos próximos anos, porque a situação está muito complicada, você afasta aí futuros patrocinadores, afasta a torcida, deixa todo mundo preocupado. Ele nem falou, talvez, com esse intuito, com esse objetivo. Mas quem ouviu, recebeu dessa forma a informação. As demais declarações estão dentro daquele que até disse ontem, numa participação que eu tive no ESPN FC, esse tom dramático do Rogério, que já era um tom dramático nas entrevistas, sempre quando a foi coisa isso não ia mesmo. bem e ele era jogador. Ele sempre teve esse tom dramático, né, melancólico em alguns momentos de entrevista. Isso aí. Acho que essas muitas declarações não mudam o futuro dele, pelo menos pelo que eu apurei, não mudam o futuro dele com o São Paulo em 2022. O que pode mudar o futuro dele com o São Paulo é realmente a situação econômica do clube, caso ele não seja atendido em alguns dos reforços que ele imagina para a próxima temporada. Não é assim, se a diretoria conclui que não vale a pena continuar com o Rogério, talvez ela tenha que pagar mais uma... Já tem que pagar o Crespo ano que vem. Então, E o Daniel Alves e o Hernani. Pretzel E a lista é grande, viu? Daniel Alves e Hernandes, não são vários Eu acho que ainda tem técnicos que acabar de pagar outra multa do Rogério. que cobrou outra multa. lá atrás. É. Então tem dinheiro, e o São Paulo não tem dinheiro. Tem dinheiro envolvido nessa relação. E você sabe, quando tem dinheiro envolvido, a relação não é só uma coisa de... E aí tem um outro fator, que é a questão de avaliar a situação do planejamento, se eles têm um mínimo de encaixe. Porque se tiver um mínimo de encaixe, além da questão financeira, não tem opção no mercado. Aí o São Paulo teria que ir atrás de um outro técnico. O São Paulo não sabe quem procurar. Não sabe se Aí o Rogério tá. sair. Um estrangeiro, Complicado, de novo, agora, depois daquela seleção. Chama o Crespo de... No mercado nacional, ninguém chegaria com... nenhum ser humano chegaria com algum aval. Então, ficaria uma dificuldade grande de encontrar um substituto. Então, Mas muito grande Marília, mesmo. aí então pode chegar sexta-feira, o Rogério fala assim, olha, é o seguinte, eu não quero contar com nenhum desses caras, eu quero o Romarinho, o Ederson, o Robson, eu quero Fortaleza esses caras aí. inteira, Aí fica um impasse. A diretoria de São Paulo não vai ter peito e nem grana para falar, então a gente não quer mais você. Há o risco dessa queda de braço? Não, o que eu acho, assim, sem lugar de... Eu falei com algumas pessoas, relatos muito parecidos com isso que o Arnaldo falou, que eles chegaram e... Sabe aquela que você cortava a atenção no ar? Sim. Você evita o contato visual com a pessoa? Então a diretoria ia evitando contato visual com o Rogério ontem, o Rogério evitando contato visual para fingir que não tinha acontecido a coletiva da segunda-feira. E aí deu treino, não teve a reunião e ficou, como previamente agendado, a reunião da sexta-feira como reunião de planejamento, até para saber se São Paulo vai estar na pré-Libertadores, na Sul-Americana, onde é que São Paulo vai estar. Qual é o dinheiro que... Para onde que vai? Se tem que ir segunda-feira para o Paraguai para assistir um sorteio ou outro sorteio. Inclusive, isso vai ser na reunião da próxima... Quem que vai? Por Zoom também, não precisa nem ir lá, né? Não, mas o bastidor de Agora, São Paulo está precisando dar uma Para não melhoradinha, né? gastar dinheiro. Vai, faz uma... Não, mas aí você Vai não de carro. consegue, né? Consegue ser o Então, pior bastidor do Brasil, como é. E aí teve essa coisa incômoda ontem, desconfortável, e não teve a reunião. Mas aí eu fiz uma pergunta e fiquei sem resposta. Essa situação de você evitar o contato visual e colocar o problema para depois foi o que aconteceu com o Daniel Alves. Ele foi realizar o sonho, E deu no voltou, que e aí deu, ele né? disse que não queria mais o São Paulo, falou assim, a gente também não quer, só que o São Paulo vai pagar. Se ficar numa situação como essa, de ficar fingindo que o Rogério não colocou o pé para fora, além do planejamento não contar com o técnico, tem a questão do dinheiro.
Então, eu não sei se, assim, quando fizer lá a avaliação do ano, acho que o presidente do São Paulo vai fazer também, o Muricy vai fazer também, quem está lá vai fazer também, tudo que se pensou que teria sido recuperado no primeiro ano de gestão do Júlio Casares, que era colocar o time numa situação que não fosse mais vexatória, essa era a coisa da campanha. O São Paulo tem orgulho de ser São Paulino e pagar um pouco de dívida. A dívida aumentou do ano passado para cá, porque principalmente o caso do Daniel Alves é uma questão. Estou falando do departamento de futebol, não sei se exatamente nos outros departamentos ele conseguiu sanear alguma coisa. Estou falando especificamente do departamento de futebol. E a avaliação da arquibancada para um presidente que foi eleito com maioria absoluta dos votos é ruim. Sim. Então, se você perde o Daniel Alves em setembro e você perde o Rogério Ceni no final do ano, porque o clube não é bom o suficiente para eles, porque é mais ou menos isso, né? O Daniel Alves falou assim, eu gosto muito de vocês, mas vocês não me pagam, tchau. Se o Rogério eu gostei muito de trabalhar aqui, muito obrigado para todos, mas eu quero um time competitivo, tchau. É ruim para o clube, não para os caras. Perfeito. Então, acho que a diretoria também não pode ficar fingindo que não está acontecendo nada. Tem que falar, então, Rogério, e aí, vai ficar ou não vai ficar? Ele tem que falar isso na coletiva da quinta-feira para o torcedor e não dentro da reunião do Morumbi na sexta. Eu acho que o torcedor está esperando a coletiva de quinta-feira com vitória, derrota. Não importa o que aconteça contra a América, que nesse momento precisa mais do resultado que o São Paulo, e a Libertadores, São Paulo já está no G16. O Rogério vai ter que falar alguma coisa para o torcedor. Não fingir que não... Imagina se fosse o contrário. Se o Júlio Casares tivesse dado uma entrevista segunda-feira falando assim, queria agradecer esses dias que o Rogério teve aqui, foi ótimo, e deixasse no ar a possibilidade de mandar ele embora. O Rogério ia quinta-feira pro jogo? Metia o pé. Então, gente, eu acho que tem uma relação de forças muito errada aí. O Rogério tem um tamanho, deveria já ter uma estátua na frente do Morumbi. Mas ele não pode fazer isso com o clube. Eu acho que não dá. Fala. Não, é só uma... Perfeito o diagnóstico, ela tem lugar de fala, né? Depois desse diagnóstico. E acrescento o que o Piperno falou já, acho que na primeira edição do G4, que era a estupidez, eu só posso classificar de estupidez a decisão de trocar o Crespo. A diretoria do São Paulo, ela vai morrer com essa ideia de que se o Crespo vai ser o Aguirre do Júlio Casares, é isso? Se o Crespo... Putz, o Aguirre foi tão... Porque a substituição do Aguirre foi tão desastrosa. Ué, agora o André Jardim tá ganhando prêmio aí, meu Deus do céu. Bom, a substituição do Crespo pelo Rogério, a diretoria vai julgar e vai falar, falou pra Marília, falou pra mim, vai falar pra você, vai falar pro Piperno que se o Crespo continuasse com aquela questão da comissão técnica, o São Paulo ia cair. Olha, muito provavelmente não, mas eles vão ficar com essa. A defesa da escolha do Rogério é uma só. O time ficou na primeira divisão quando talvez um Cone mantivesse o time na primeira divisão. Mas tudo bem, vai ficar com essa único profissional. A Marília citou o Daniel Alves, que é o sonho de infância de jogar no time de coração. E o Rogério voltar ao time de coração, que respeitou o São Paulo e a torcida em todas as declarações, sem ter o São Paulo como time do coração, foi um argentino. Não, mas ele tinha que usar o terno com o símbolo do São Paulo. Sim, mas não é verdade. Coração. Mas não é verdade. O torcedor do São Paulo se sentiu mais representado pelo argentino do que pelo Rogério e pelo Daniel Alves. É incrível isso. Isso faz diferença, cara. Os caras, por mais que os caras sejam competentes, tenham história e tal, isso é uma baita diferença, ainda mais num time de massa nessa situação delicada que o São Paulo está. Então, se o Rogério continuar, seja com o time de rapidinhos pela direita, zagueiros construtores, com a pequena reformulação, Romarinho e tal, alguém precisa enquadrar o cara. Sinceramente. E alguém precisa obrigá-lo a procurar ajuda na parte de comunicação. Essa nós conhecemos. A comunicação do Rogério é um desastre. Cada vez que o cara fala, é um desastre. Vocês percebem? Pior que é verdade. A questão... E não era só no São Paulo, no Flamengo também era assim. O Flamengo foi assim. No São Paulo é pior, porque o São Paulo ele se sente confortável para falar qualquer coisa, qualquer absurdo. De novo, a gente falou ontem aqui, se você espremer as entrevistas do Rogério depois dos jogos, a quantidade de absurdo em relação a outras pessoas todas é inacreditável. Bruno Alves, parece que o Rogério já até falou que não quer contar com ele. O Orejuela, que sei lá o que ele anda fazendo lá, se ele está... Isso que acabou de ser contratado, não pode ir embora, gente. Se ele trabalha no administrativo, tem que ser vendido. Não sei. Vitor Bueno, que, aquela história, né, trazer jogador, quem trouxe o Vitor Bueno foi o Cuca, que hoje é campeão brasileiro lá com o Atlético Mineiro, deixou o Vitor Bueno aí. O William... Levou o Tietê. O William, aquele que, meio maluco, né, que entrou alguns jogos lá. Benítez, que tem uma relação de amor da torcida, mas nem tanto de alguns e tal. O Éder, que para mim talvez... tenha sido, com relação à expectativa e realidade, a maior decepção de todas. Era jogador de seleção e não sei o que e tal. O cara não conseguiu jogar. E o Pablo,
que é o Pablo. Mas qual é a realidade? A realidade é que Pablo, desses jogadores, que é o Pablo, é ótimo, o Benítez você pode não renovar o acordo. E o William acaba o E contrato. o William acaba só. o resto Lembrando dá. que o Shailon e o resto não é Rojas assim, já não quero mais. vazaram, certo? Funciona assim, É não isso quero mesmo. mais. É diferente daquela reformulação do Palmeiras. Você acaba o contrato, tchau. Né? O Palmeiras, não é assim, gente. de 2014 para 2015, o Palmeiras trocou mais de 20 jogadores. Mas muita gente acabando o contrato, muita gente que não. Agora- E aí veio o Matos, ó, limpa. Deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Olhando essa galera aí, Bruno Alves, Orejuela, Vitor Bueno, essa turma que a gente não sabe nem se o São Paulo vai conseguir se livrar porque estão em contrato. Não tem um ponto de razão do Rogério Ceni falar, moçada, eu até fico, mas o elenco vai ter que ser outro. Não há um ponto? Sim. Ou não? Dá, Tirone, no mundo Você entendeu? real não funciona assim. Eu sei que né? não funciona assim, mas o meu ponto é, com essa turma aí, dá pra fazer muito mais do que foi feito? Tirone, você pega, por exemplo, o Foi Pablo. feito no primeiro O semestre. Pablo, você não pode se desfazer dele, porque enfim, o contrato dele é um ativo de São Paulo. Troca, sem dúvida. empresta ele, então, E é cara. um jogador caro. Ele não pode jogar do Pablo. Agora, eu não acho que, por exemplo, alguém, por exemplo, um Real Madrid da vida vai fazer uma proposta por ele. Não, Então claro. pega o Pablo, é o seguinte, vamos pro mercado trocar esse cara. Isso. Tudo bem, a questão é a seguinte, Tironi. Reformular essa turma aí, esses 7 por outros, não 7, 3, que seja, é plausível. O que eu discordo é você pegar o time que entrou ontem, que não tinha nenhum desses 7, e falar que ninguém presta. Isso aí foi É quase isso que aconteceu. Então, do Volpe ao Caleri, o time de São Paulo ontem não era desprezível, cara. Não, Mas não era mesmo. Não, Não sem dá pra dúvida não você é. falar que o time que Mas ganhou vocês não acharam que o Rogério deu a entender que era um time desprezível? Não é desprezível, mas que não é um time que ele gostaria de comandar, não é o time que ele gosta. Sim, isso sim. Né? Ele falou isso textualmente. E ontem não estavam 2 jogadores, são importantes, mas só 2 jogadores. Luan. O Luan, que não conseguiu jogar, desde que o Rogério, e o Gabriel Sara. O resto não tem. E aí, pessoal, São Paulo pegando fogo, por incrível que pareça, vou falar as últimas do mercado da bola. Saiu o nome aí que o São Paulo fez contrato por Rodinei do Flamengo, é isso mesmo. O São Paulo estaria interessado aí no empréstimo do jogador. Só que o Flamengo só aceita vendê-lo por $1 milhão. O Flamengo recebeu também contato do Internacional e proposta do Charlotte Futebol Clube lá da Major League Soccer de algo em torno aí de $300 mil. O Flamengo negou, mas o São Paulo está em contato com o empresário do atleta. E você, o que você acha do Rodinei? Cara, ser sincero, não cai na minha graça não. Mas diz aí, imagina nós tendo aí Igor Vinícius, Rodinei e Orejuela na direita. Meu Deus, tem 3 e não dá 1. Não é possível que na base não tenha um lateral direito. Ou que não dê para lapidar um lateral direito. Porque você traz o Rodinei, cara, não é possível. Pessoal, deixa um comentário aí, tá ok? Outro também que também está na boca do povo é Marlos, que está agora encerrando seu contrato na Ucrânia, está voltando para o Brasil e já recebeu sondagens de São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Lembrando que Marlos já atuou no São Paulo, meio atacante, com 33 anos, e se diz torcedor do Atlético Paranaense, mas o Petraia por lá falou que não houve nenhum contato. O São Paulo já sondou o atleta, mas o atleta primeiro vai passar as festas de final de ano para definir o seu futuro. Seria um bom nome? O que vocês acham? São Paulo, no meio ali, precisa de alguém que pense um pouco e o Marlos cairia como uma luva. Não é um cracaço, mas dentro do futebol brasileiro é um jogador acima da média. Outra notícia também de hoje, porque tá pegando fogo. O staff do argentino Benítez está bem desanimado aí com o andamento de uma prorrogação tanto de empréstimo como a possibilidade de compra do jogador pelo São Paulo Futebol Clube. A coisa esfriou. O Rogério Ceni, segundo matéria do UOL, seria defensor do atleta, que vê que ele se esforça muito em treinos, mas a dívida é muito grande e o Independiente, ao que parece, só quer conversar se for para vender e para comprar. O São Paulo não tem bala na agulha e não vai comprar o jogador. Por fim, falando em Barca, já foi dito aí anteriormente, Shailon e Rojas já saíram. Bruno Alves e Éder devem ser chamados para negociações e tentativas de rescisões amigáveis. O Rogério Ceni já disse que Bruno Alves não faz parte do plantel para ele no ano que vem. O zagueiro quer permanecer no São Paulo, porque já está adaptado a São Paulo, clube, e acha que tem possibilidades aí de dar a volta por cima. Vamos ver como é que se desenvolve. No caso do jogador Éder, acho que vai fechar, até porque ele está insatisfeito no clube, acho que teve poucas oportunidades e pode procurar novos ares.
ainda jogadores que devem sair. Rodrigo Freitas e Galeno também não terão seu contrato renovado. E a dúvida fica com relação ao Willian, que ontem saiu um burburinho no Twitter que parece que o São Paulo poderia renovar com o jogador, porque segundo o Ceni, o jogador tem espírito aí, é bastante comunicativo, fala bastante. No último vídeo de bastidores de São Paulo, ele tava lá no vestiário dando força pro grupo. Mas, pô, só por isso? Pô, me contrata. A gente pega um torcedor aí que motive alguém e contrata o cara, pô. Porque o cara não joga. Jogou apenas 9 jogos, tudo bem que ficou machucado quase metade do ano. Mas será que vale? De acordo ainda com matéria, seria um jogador que tem baixo custo. E o Rogério gosta bastante. E daquela marca que foi dita aí pelo pessoal do Arnaldo, Tirone, Maria Ruiz e Piperno, o Pablo também cai nas graças de Rogério Ceni. E se o Rogério continuar, ele gostaria de ter o Pablo aí, que acha que pode recuperar o atleta. Com relação a Vitor Bueno, a diretoria quer se desfazer do jogador via troca, empréstimo e tal. Só que o jogador, né, bobo não faz questão e não quer sair do São Paulo Futebol Clube. Ele que tem contrato até o final de 2023. Então vamos ficar de olho que as coisas já começaram a se movimentar. O São Paulo ainda joga. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.